Vinde todos os povos. Que belo convite. Convite a você, a mim, a nós, para nos reunirmos agora, aqui em culto. E somos lembrados e lembradas da palavra de Deus que diz: quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. E o nosso Deus de amor nos acolheu como seus filhos e suas filhas. E assim nós nos reunimos e celebramos. Celebramos culto em nome de nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus no Salmo 136 nos diz o seguinte: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel, o seu amor dura para sempre. Ele dividiu o Mar Vermelho em duas partes, fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel. Ele nos livrou dos nossos inimigos. O seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. Sim, Deus é amor. O seu amor dura para sempre. E este nosso Deus de amor, nós nos achegamos em oração. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, o teu amor dura para sempre. Em Cristo Jesus, teu Filho e nosso Salvador, o teu amor se revelou inteiramente. Por teu Santo Espírito, em amor, tu nos fizestes teus filhos e tuas filhas. Dá que por meio de tua palavra, a nossa fé em ti, em teu amor que dura para sempre, seja fortalecido. Por Cristo Jesus. Amém. Ouçamos o hino Estou Pronto, Senhor. E hoje
para a nossa reflexão a partir da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 29, onde com certeza esse texto fala para nós, também agora em 2022, e diz o seguinte: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Até aqui o texto para nossa reflexão. E me acompanhe agora nesses pensamentos. Agora vamos seguir isso que Paulo escreve para essa comunidade de Gálatas. Vocês sabem que essa comunidade de Gálatas ela também tinha alguns problemas, algumas divisões. Eu diria assim, é uma comunidade que também estava polarizada. Como também na sociedade de hoje, 2022, também temos uma sociedade polarizada entre nós. Mas Paulo leva essa mensagem para aquela comunidade dizendo o seguinte: olha, o que importa é que nós estamos unidos em uma só fé. E essa fé tem como base Cristo Jesus. E ele nos liberta da lei, para que nós possamos viver a partir da fé que nós temos nesse Deus, nessa mensagem, nessa boa nova, nesse evangelho que Jesus traz a cada um e a cada uma de nós. E Paulo, quando ele traz isso para essa comunidade, ele diz inclusive o seguinte, Jesus nos liberta da lei. Mas de que lei ele está falando? Ele está se referindo especificamente às leis do Antigo Testamento. Quando ele fala que nós não vivemos mais na lei, é porque ele fala de uma forma assim que Jesus revoga as leis do Antigo Testamento para nós vivermos um outro princípio a partir da fé em Cristo. E o que isso muda na vida de cada um e cada uma de nós? Na verdade, Paulo está dizendo que Jesus, nós não podemos olhar também para o Antigo Testamento, para o AT, o Antigo Testamento, os profetas, Levíticos, enfim, todos os livros, sem termos o olhar de Cristo por sobre esses livros. Porque se nós não encontramos a fé em Jesus para então olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos usar da lei para dirigir a vida de cada um de nós. E Paulo diz, não, a lei foi revogada. E nós, no Brasil, nós sabemos, por exemplo, que em 1988, nós tivemos uma nova Constituição. E alguns dos mais velhos, dos mais antigos aí, a partir dos 50 anos, como eu, vocês ainda vão lembrar que em 1988, quando teve a nova Constituição, a Constituição Cidadã, eu lembro muito bem da imagem do Ulisses Guimarães, falando sobre essa Constituição, aí ele levanta essa Constituição, e ali eles assinam. Ele e o presidente, todas as pessoas responsáveis, assinam essa nova Constituição. Quando acontece isso, eles revogam a Constituição antiga. E a partir daquele momento, a antiga Constituição não está mais sendo utilizada, mas passa-se a usar a nova Constituição. Da mesma forma, eu diria que Jesus fez isso. Quando ele traz também uma nova perspectiva em relação à lei. Ele diz, olha, eu lhes dou uma nova lei eu lhes dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto estão todas as leis. Com isso, ele está revogando as leis do Antigo Testamento. Ou seja, essas leis, a princípio, elas não valem mais para todos nós. Porque por fé, por esperança, a lei principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E no mundo em que nós vivemos hoje,
Nós estamos sendo bombardeados, né, por N situações, onde nós vemos muitas pessoas pegando e se utilizando das leis do Antigo Testamento para justificarem a sua fé e a sua esperança. E que bom, graças a Deus, nós somos luteranos, e como luteranos, o nosso princípio é sempre olhar o Antigo Testamento a partir de Jesus. E aí a gente também consegue rever as questões das leis, que são muito importantes também para nós. Vejam vocês, aqui na nossa comunidade a gente vê tantas pessoas, por exemplo, com tatuagens, não é verdade? E lá a lei do Antigo Testamento diz que não pode ter tatuagem nenhuma. Uau! Então quer dizer que todas as pessoas que têm tatuagem, a princípio, segundo as leis do Antigo Testamento, já estariam no inferno. Também no Antigo Testamento a gente vê lá em Levíticos muitas leis. Uma outra que com certeza atinge todos nós lá diz o seguinte: não pode comer carne de porco. Então todas as vezes que nós estamos comendo carne de porco, nós estamos pecando. Estamos cavando um buraco para irmos cada vez mais fundo para o inferno. Também no Antigo Testamento tem uma lei que diz o seguinte, que a questão da homossexualidade também está muito presente lá. E lá está essa lei muito clara assim, no Antigo Testamento. Homem não pode deitar com homem. E aí, por entendermos que quando se fala do Antigo Testamento, homem também significa as mulheres, significa que homem não pode deitar com homem, né? E também mulher não pode ficar com mulher, embora não esteja bem especificado isso no Antigo Testamento. Mas, com isso eu quero dizer para vocês o seguinte: olha só, no mundo que nós vivemos, também outra lei diz assim, olha, as mulheres adúlteras, elas deveriam ser apedrejadas também em praça pública. E os adúlteros também. Enfim, haviam tantas leis. Se nós formos seguir aquelas leis do Antigo Testamento, nós deveríamos colocar pessoas e estarmos apedrejando elas em praça pública. Mas não é isso. Por que isso não acontece? Porque nós não podemos olhar o Antigo Testamento sem termos o olhar e a ótica de Jesus por sobre essas leis. E aí vem a questão importante. Todos nós somos pecadores. E Lutero já dizia isso muito claro. Todos nós precisamos da graça de Deus. Eu preciso, e você que está junto comigo, me vendo e me ouvindo nesse momento, também precisa da graça de Deus. Porque nós todos somos pecadores. Talvez uns mais, outros menos. Mas todos, sem exceção, precisamos da graça a partir da fé que Paulo coloca nesse texto de Gálatas. Essa fé pode nos libertar. E vejam bem, quando ele fala desses textos bíblicos, a gente percebe que hoje muitas pessoas dizem o seguinte: e apontam os dedos, por exemplo, principalmente para a questão da homossexualidade. Essas pessoas não vão para o céu, pastor. E essas pessoas, olha só, não pode acontecer isso. Mas vejam, quando nós estamos acusando essas pessoas, nós não estamos olhando também para o espelho e vendo a nós mesmos. Nós devemos olhar que nós também somos pecadores. E não cabe a nós julgarmos a vida nem os erros das outras pessoas. Quem julgará é Deus. E quando nós nos colocamos como juízes para julgar as pessoas pelos seus erros, nós estamos errando. E não é tarefa nossa, nem minha e nem sua, como cristãos que somos, julgar e condenar as pessoas. Vou dar um exemplo. Segundo a lei, as mulheres deveriam ser apedrejadas quando elas eram adúlteras e quando eram flagradas em adultério. E teve um momento da Bíblia onde Jesus encontra uma mulher dessa, e ela, sendo acusada pelas pessoas, eles iam começar a apedrejá-la, e Jesus olha para aquelas pessoas e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele foi contra a lei, e ele liberta aquela mulher. Foi o momento então que ele, a partir disso, ele diz para ela, aí ninguém apedrejou aquela mulher, ele diz: vá, a tua fé te salvou. Mas ele também diz: vai e não peque mais. Com isso ele está dizendo, olha, os pecados existem, mas a gente também tem que imaginar isso e perdoar as pessoas por aquilo que ela fez. E mais, ele não sabe se ela saiu dali e ela continuou adúltera ou não adúltera, porque isso não conta a história dessa mulher. Mas diz, olha, ele a perdoou. E quantas vezes devemos perdoar as pessoas? 1, 2, 3? Se você já conhece também a palavra, sabe que a gente tem que perdoar muito mais. Portanto, nós como igreja, nós devemos entender e compreender as pessoas e não apontar simplesmente os seus erros. Nós como igreja luterana, se alguém entra na porta da nossa igreja, se for homossexual, se for adúltero, você
Imagina, todas essas pessoas, elas entram aqui e elas buscam uma coisa igual como eu e você. Todas as pessoas que entram aqui, a partir dos seus erros, a partir da sua vida, a partir dos seus pecados, elas buscam sim um Deus que quer libertá-la, um Deus que quer acolhê-la, um Deus que quer chamá-la para junto de si, um Deus que perdoa, um Deus que compreende a nossa vida. E essa é a tarefa nossa como igreja, tentar compreender as pessoas também nas suas dificuldades, nos seus problemas, entendendo que todas as pessoas são pecadoras e não existe. Nesse texto de Paulo, ele deixa isso muito claro, não existe diferença entre as pessoas. Ele diz, não existe a diferença entre judeus e não judeus, entre homem e mulher, entre escravos e libertos. Todos somos iguais diante de Deus. Por isso não nos cabe colocar e barrar pessoas na porta da igreja porque tem uma vida diferente da nossa. Isso não é ser cristão. Isso não é, isso é, quando a gente está fazendo isso, nós estamos usando simplesmente das leis do Antigo Testamento. E essas leis não nos cabem a nós julgarmos as pessoas. Por isso, a palavra de Jesus, ela nos liberta para isso. Por isso, essas pessoas, quando entram na nossa igreja, dentro da porta da nossa igreja, buscando o nosso Deus, nós devemos simplesmente ser aquelas pessoas que as acolham. Nós devemos ser aquelas pessoas que as abraçam, que tentam compreendê-las na sua vida. Porque a sociedade aí na rua, que está aí fora, já está acusando eles, já estão apontando o dedo, dizendo, ó, você está errado, você é a pessoa que vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Não é tarefa nossa. Nossa tarefa não é a tarefa da sociedade de mandar essas pessoas para o inferno ou não. Quem julga é Deus. E nós, como igreja, a gente tem que ter isso muito claro diante de nós. E todas as pessoas, independente de sua sexualidade, independente de sua raça, de sua cor, de sua religiosidade, todas, sem exceção, precisam do amor e do carinho de Deus. E assim nós devemos agir. Agir como Jesus agiu com aquela mulher adúltera. Ele não a apedrejou, ele a salvou. E ele esteve com ela no momento que ela mais precisava. E isso é ser igreja, estar com as pessoas nos momentos que elas mais precisam. Que essa tarefa de cada um de nós e essa carta de Paulo aos Gálatas também atinja o nosso coração, para que nós possamos compreender que as leis do Antigo Testamento, elas são importantes naquele momento histórico, mas Jesus, ele nos coloca uma outra lei. E lembre-se dela: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a nova lei. E esta é a fé. Esta é a nossa esperança, onde nós colocamos a nossa vida. E a partir disso se torna libertador para mim e para as pessoas que estão ao nosso lado. Que Deus assim nos liberte e nos faça mais acolhedores num mundo tão difícil em que nós vivemos. Amém. E nós com alegria convidamos para sempre de novo nos encontrarmos nas celebrações, nos cultos, tanto aqui como também nos cultos presenciais. E assim convidamos já para os cultos da semana, a live do culto de oração na terça-feira,
pode nos enviar o seu motivo de oração. Quarta-feira temos culto presencial aqui nesse nosso belo ambiente, às 19h30. E no próximo domingo podemos nos encontrar aqui. Nós chegamos até você, até a sua casa, mas também podemos nos encontrar presencialmente. E no próximo domingo, dentro da caminhada da igreja, é o culto de ação de graças. Queremos dar graças pelo pão de cada dia. Celebremos. E temos muito a agradecer, não é verdade, Milton? Com certeza. Como igreja, como família, até como sociedade, porque a gente está aí, está na luta, mas é momento de gratidão, sobretudo também em relação a Deus por tudo aquilo que Ele dá a cada um e a cada uma de nós. E também queremos convidar você a fazer a sua oferta de hoje. Você pode também seguir aí no QR Code que está na tela. E as ofertas de hoje vão para o ecumenismo dentro da nossa comunidade. E a gente tem algumas situações, na verdade, Milton. A gente trabalha no NEB, por exemplo, aqui, principalmente a nossa comunidade, sempre está muito junto nesse trabalho ecumênico aqui em Blumenau. Ecumênico de Blumenau. E sempre de novo o ecumenismo, o caminhar junto como filhos e filhas de Deus, que transcende as denominações cristãs. E é uma caminhada e um belo testemunho. Sempre de novo é uma ênfase nossa. E você pode estar contribuindo e incentivando e dando testemunho do valor do ecumenismo com gratidão, fazendo a sua oferta hoje em prol desse engajamento. E um exemplo, a gente pode até falar de um exemplo, faz poucos dias tivemos uma celebração ecumênica em Pomerode, não é verdade? Exatamente. E numa igreja construída pelas duas comunidades. Numa igreja que foi construída com os luteranos e com a igreja católica. Já para não fazer duas igrejas, não é verdade, Milton? Fizeram uma só, onde tem as celebrações tanto dos cultos quanto das missas, nesse espaço comum e de fé comum, onde as pessoas podem se unir. É um bom exemplo também de como a gente pode fazer com que o ecumenismo chegue mais próximo também da nossa vida. Então, exatamente, faça a sua oferta com gratidão também para esse trabalho. E agora convidamos você para um momento de oração. Ó Deus, Criador da vida, obrigado por tudo o que nos deste. Tudo recebemos de Tuas mãos, sem merecer. Reconhecemos que tudo vem de Ti, sinal do Teu infinito amor. Mas sabemos que muitos ainda não conhecem o Teu amor, a palavra de vida. Que a Tua palavra abra os olhos, transforme corações e mentes de todas as pessoas. Pai Todo-Poderoso, é de Tua vontade que todos os povos vivam em unidade e harmonia. Bendizemos o Teu santo nome pelo fim da guerra e dos conflitos e pelo dom da paz e da concórdia. Dá a todas as nações a graça de respeitarem os Teus mandamentos e de viverem juntas em paz, justiça e liberdade. Deus Todo-Poderoso, de vários modos proclamastes a Tua verdade em cada geração. Dirige aqueles que falam onde muitos ouvem, aqueles que escrevem para muitos lerem, aqueles que decidem o que muitos veem, de modo que todos contribuam para tornar sábio o coração do povo, sã a sua mente e reta a sua vontade, para a honra de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Ó Deus, Senhor da retidão, conduz-nos pelos caminhos da justiça e da paz. Anima-nos a combater toda a opressão e toda a injustiça e bem assim a criar as condições para que todas as pessoas possam ter vida digna, viver com dignidade como os frutos de seu trabalho, vivendo a vida de tal modo que cada um de nós viva para todos e todos cuidem por cada um. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração e concede a todo o povo cristão unidade, paz e concórdia verdadeiras. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós a Ti oramos e nos unimos assim como Ele mesmo ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. E assim encerramos e nos vemos numa próxima oportunidade. Que na paz de Deus, em Cristo Jesus, ficamos nós todos e todas tendo um bom domingo e uma boa semana. Que assim seja. Amém. Amém.